Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e eu li One Piece algumas vezes. Então, se vocês viram o vídeo do review passado, vocês vão se lembrar que eu prometi fazer uma análise da arte. Eu menti. Durante esse tempo eu acabei lendo a versão do Boichi da luta entre a Nami versus a Califa. E eu achei que seria o melhor momento para falar das diferenças entre esses dois autores, né? E fazer uma comparação entre as suas artes. Caso você não saiba, Boichi é o artista de Dr. Stone. E ele ultimamente anda adaptando alguns capítulos de One Piece, assim como adaptar a novel do Ace para quadrinhos. Ou seja, na semana que não teremos capítulo, eu vou falar das adaptações do Boichi. Então, na próxima pausa, eu irei falar da novel do Ace adaptada pelo Boichi. Mas hoje, Nami contra Califa. O capítulo original abre com a contextualização da situação, sendo que o Boichi resolveu adaptar o capítulo a partir da página 12. O capítulo em questão é o capítulo 410, A Transformação Gigante de Nami, ou Nami Gigantesca, dependendo de onde tu for ler, né? Reparem como o Oda termina o capítulo num gancho, o famoso cliffhanger, da Califa utilizando o soro. Porém, o Boichi não faz isso, ele resolve fazer algo que é muito comum em mangás, que é criar uma atmosfera. Olha como o Oda mostra muita informação em uma única página. Luffy contra Lucci, transição, estabelece o local, close da Califa, estabelecendo o conflito, Nami contra a Califa, e então a situação com a Nami de costas, mostrando bem o cenário e que as pernas delas estão danificadas pelo poder da fruta da Califa. Ou seja, o conflito pessoal da Nami, né? Que ela está numa enrascada. Já o Boichi escolheu adaptar da seguinte forma: Luffy contra Lucci, transição para Nami, mostra as pernas danificadas dela, estabelecendo o conflito pessoal, plano detalhe dos olhos, para então mostrar Califa em plano médio curto, e terminando no mesmo plano com a Nami. Plano médio curto é mais ou menos esse que eu estou utilizando aqui. Essa questão dos planos em mangás, né, o que é mais tirado do cinema, mas também é aplicado a quadrinhos, é o que eu vou falar bastante aqui, né? Então, o que são os planos, né? Plano é basicamente assim: imagina que você tem uma câmera, né? E é como você vai mostrar o objeto de interesse em cena, né? Então, se você vê uma pessoa do topo da cabeça até os seus pés, né, vendo todo o seu corpo, é chamado de plano inteiro. Das canelas para cima é plano americano. Se chama disso porque é muito usado em westerns, né, nos cowboys, né, nos famosos filmes de cowboys. Da cintura para cima é plano médio longo, plano médio curto, que é mais ou menos da altura dos mamilos para cima. E então nós temos o primeiro plano, que é o close, né? Explicando aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa ideia de planos. Nesse caso, eu estou preferindo muito mais o início do Oda, por algumas razões. Ele estabelece melhor o local da luta, né, e a situação em si, e o Boichi insere um fanservice que, na minha visão, é desnecessário. Ele acaba distraindo da situação. Porém, ele sabe para quem ele está escrevendo. A pessoa que está lendo esse mangá da Nami contra a Califa já leu a Nami contra a Califa. Ele sabe o que acontece. Então o fanservice ele é justificável para o público pelo qual ele estava querendo vender esse quadrinho. Porque não adianta apenas se serve ou não alguma coisa. Tu também tem que pensar no marketing da coisa. Para quem esse quadrinho foi escrito. E só para vocês verem como o Boichi não é bobo não. O Boichi ele sabe o que está fazendo. Porque virando essa página, né, depois de estabelecer tudo isso, nós temos esse lindo quadro estabelecendo o local, né, e a situação. Relembrando o leitor o que está acontecendo, a situação geral. Ele estendeu aquele pequeno quadrozinho do Oda, só do soro da Califa, em mais 4 quadros, uma página inteira. Porém, esses 4 quadros têm um propósito narrativo além do fanservice, mostrando um plano americano das personagens, identificando melhor o visual delas antes de entrar numa ação caótica. Ele também colocou um estilo Art Nouveau, que foi um movimento artístico da virada do século XVIII para o XIX, no fundo, né, com aquelas plantas e tudo mais. Lindo, maravilhoso. Além de ter o fanservice, né, de mostrar tanto a bunda quanto o peito da Califa, que é algo muito utilizado nos quadrinhos, principalmente quadrinhos americanos, que é algo muito estranho, né, porque tá mostrando de lado e tá querendo mostrar também o peito. É bem desconfortável. Tem vários vídeos que já falaram desse... Não é nem um arquétipo, mas é algo que muito artista acaba fazendo em quadrinhos com personagens femininas, que é mostrar a bunda e o peito ao mesmo tempo. É meio estranho. E é estritamente apenas pra fanservice. Não tem
nenhuma outra função além de fanservice. Porém, aqui ele também estabelece direito a forma das personagens, o visual delas, até porque o leitor está acostumado com o traço do Oda, né? Então ele precisa estabelecer as personagens no traço dele para conseguir acompanhar a ação seguinte, né, a ação que é mais caótica, nas páginas seguintes. Então ela dá o soro e começa a porradaria. Boichi desenha a luta num teor muito mais sexual. Parece até que a Nami tá tendo um orgasmo ali, enquanto o Oda é mais desesperador. Ainda que tenha uma conotação sexual, mas é muito mais por parte da Califa do que para Nami. Podemos ver mais desespero na Nami, mais estou sendo atacado, enquanto no Boichi parece mais tipo, nossa, isso aqui tá muito bom. Aqui nós temos uma adaptação quase 1 por 1. Porém, Boichi foi mais eficiente que o Oda neste caso, levando apenas 2 quadros para estabelecer o ataque na página anterior, porém estendendo o ataque em si. Califa passando a mão no corpo da Nami. Também temos as mais reações faciais da personagem, que é o que dá o teor mais sensual a essa cena. E podemos ver que o Boichi carregou muito mais a textura, mostrando até uma pequena califa refletida na perna da Nami. Porém, eu acho que ele carregou a mão demais nessa cena, porque ela dá mais uma textura metálica, uma ideia de metal, do que escorregadia e de sabão, né? O Oda, ele resolveu representar tudo isso de uma forma bem mais estilizada, como podem ver aqui. Os dois comunicam a mesma coisa, entretanto, Oda foi mais eficiente, enquanto Boichi foi mais detalhista. Diz aí nos comentários qual que você prefere, né? Qual estilo vocês preferem, o mais detalhista ou mais estilizado. Lembrando que as duas comunicam exatamente a mesma coisa e são eficientes do seu próprio jeito. Mas comenta aí qual você prefere, que eu realmente estou muito curioso. Boichi consegue utilizar ângulos muito mais extremos que o Oda, com plongés e contra-plongés bem mais acentuados. Entretanto, o quadro do Oda convém muito mais a sensação de poder e de desespero. Já que a Califa está com vantagem sobre a Nami, ela é mostrada num contra-plongé, que é aquela cena vista de baixo para cima, porque a Califa está acima tanto da Nami quanto dos leitores. O Boichi também usa essa oportunidade para fanservice, dando destaque maior para os peitos da Califa, o que para mim perde um pouco o impacto, né? Então eu acho que o quadro do Oda ficou com mais impacto, com mais aquela sensação desesperadora do que o quadro do Boichi. Na página seguinte temos uma sequência mais cômica por parte do Boichi, com direito a caretas. Como este mangá é para quem já leu e o Boichi não está preso ao formato semanal do mangá como o Oda estava, se o Oda tivesse feito essas caretas, podia perder um pouco o impacto narrativo. Ele ainda tem que pensar em tudo isso quando está fazendo os quadrinhos, né, na parte semanal. Já o Boichi não. O Boichi ele pôde aproveitar essa cena para criar um momento mais cômico, já que ele não precisa se preocupar com o fim dos capítulos e com o próximo capítulo e com a narrativa geral do capítulo de umas 20 páginas, já que ele tem 40 páginas aí para trabalhar, né? E o Boichi escolheu criar uma tensão maior com o Chopper, dando um ar de terror. Já o Oda usou o Chopper como gancho para prender a atenção do leitor. Mais ou menos como youtubers fazem, colocando explosões e coisas que se movimentam em tela, ou cortes rápidos, assim como explosões. Então, falando em explosões, só para demonstrar o quanto um autor deve pensar na hora que está fazendo uma história. Então, eles não precisam apenas pensar em como a história vai se seguir, mas onde colocar pontos de interesses, que são ganchos na história, para manter o interesse do leitor durante toda a leitura. Uma coisa que eu não gostei da parte do Oda é que ele terminou o capítulo com uma piada, tirando um pouco a atenção, tirando um pouco aquele peso do gancho para o próximo capítulo. Já o Boichi conseguiu aproveitar essa piada, já que o Oda ele termina o capítulo com a piada e começa uma sequência dessa piada. Então o Boichi conseguiu aproveitar muito melhor a situação, colocando as duas numa coisa só, né, numa única página, sendo bem mais eficiente e mais engraçado, assim, na minha opinião, já que foi cortado todo o clima pra criar essa piada. Enquanto o Boichi conseguiu aproveitar o clima de terror e criar esse clima de terror com a piadinha que o Oda fez ali. E é aqui que entra o capítulo Nami contra Califa, né? Até então a gente estava lendo o capítulo anterior, entra nesse capítulo, e se eu não me engano, o Boichi adaptou 3 capítulos, condensando num único one shot. De certa forma também é um talento muito grande essa do Boichi de conseguir adaptar os 3 capítulos num único one shot. Tem que ter uma certa criatividade para traduzir o aspecto semanal, né, dos capítulos em transformar
em algo único, né? Numa única leitura, numa única sentada, que é o one shot. Mais ou menos como tu pegar um filme e transformar numa série. Só porque funciona na tela de cinema não quer dizer que vá funcionar em formato de série. Assim como pegar uma série e transformar um filme não significa que vai ser tão bom quanto, né? Então tem que dar uma certa adaptada. E é por isso que aqui o Boit tem uma vantagem. Porque o Boit não precisa mostrar toda a sequência da banheira caindo no Sandy, pois já sabemos as consequências disso. Nós já sabemos o que vai acontecer em seguida, mas o Boit não precisa porque a gente não vai ver a luta do Sandy contra o Jabra, né? Então ele só dá uma lembrada num pequeno balão assim, tipo, lá embaixo tem o Sandy. Só pra lembrar o leitor da situação e do porquê tudo isso aconteceu, né? O que tudo isso vai levar. Já que o leitor já leu todo o arco de Enies Lobby, ele sabe onde tudo vai levar. A sequência montada por Boit na página seguinte tem uma variação maior de planos. Aqui o Oda ficou muito preso no primeiríssimo primeiro plano, conhecido popularmente como Close. Porém, o plano detalhe da bunda da Califa me pegou desprevenido ali, me tirando um pouco da leitura. O legal dessa cena do Boit é o detalhe da perna da Califa se erguendo aos pouquinhos. Teria sido melhor algo mais próximo do Oda, mostrando a perna erguendo levemente. Aqui o Boit está mais preocupado com a apresentação, estendendo um pouco mais a cena. Achei desnecessário, mas muito bonito, né? Porque o traço do Boit é bem bonito. Porém, justamente porque o Boit estendeu a cena, que cria uma tensão muito maior do que a do Oda. O que não tira também do Oda, porque tem todo um negócio semanal. Talvez ele não tinha essa liberdade de poder estender a cena. Mas a tensão criada pelo Boit, eu acho que foi, chef's kiss. Principalmente porque o Oda colocou o ataque da Califa junto com a Nami se esquivando. Então não tem atenção, não cria aquela tensão. Enquanto o Boit criou essa expectativa, né, da Califa atacando e botando o pensamento da Nami: eu não vou conseguir esquivar disso, nos últimos quadros, né? Então a virada de página acaba se tornando uma surpresa, enquanto a do Oda nem tanto, porque a gente já vê o resultado na mesma página. E o quadro da perna da Nami tem um foco muito melhor na versão do Boit, colocando ela em primeiro plano, centralizada, enquanto o Oda cria uma sombra mais confusa. E aqui eu acho que é bom falar de staging. O que é staging? Staging é uma técnica criada no teatro, mas muito utilizada no cinema, na animação e em quadrinhos, que é a forma como você apresenta os personagens em cena. Então, o Oda, ele é um ótimo designer de personagens. Ele consegue criar personagens com uma silhueta, né, a sombra do personagem, muito identificável. Consegue identificar o personagem apenas pela sombra dele. Porém aqui o Oda ele não utilizou isso a favor dele, porque o corpo da Nami está sobrepondo a perna. Então nós não conseguimos ver exatamente o que está ali. Demora um pouco pra gente absorver essa informação de que a perna dela está molhada e que o sabão, né, o poder da Califa, se dissipou por conta da água. No Boit, porém, vemos muito melhor, com a silhueta dela bem definida e a perna centralizada em cena, né, bem esticada, com profundidade ainda por cima, assim, lindo. Então, nesse caso eu tenho que dar um ponto pro Boit, porque realmente foi uma representação muito melhor da cena e muito mais clara. E utilizando designs de personagem do Oda, eu só vejo vantagens. Assim como eu só vejo vantagens no quadrinho tão bom quanto Honra está disponível por apenas R$10. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10. Link na descrição. Só vantagens! Nessa página podemos ver vantagens e desvantagens nos dois. Boit comunica melhor a ação nos quadros acima. Porém, o foco na bunda da Nami perde um pouco a silhueta. Mas no mesmo quadro temos uma ótima pose da Califa, bem mais dinâmica que a do Oda, que tende a fazer as personagens mais duras, né, com a mesma, mais retas, enquanto o Boit gosta de fazer umas poses mais dinâmicas. Porém, logo na página seguinte, vemos que o Boit cometeu um erro bem grande de layout. Nós sabemos que o mangá se lê de cima para baixo, da direita para esquerda. Porém aqui, qual que eu leio primeiro? Esquerda ou baixo? Inevitavelmente meus olhos vão para a esquerda, me dando um spoiler visual do que está por vir. Então eu volto para ler toda a sequência, para então retornar para o quadro que eu já tinha lido. Então eu vejo ali mais como um erro de layout, por mais que seja de cima para baixo. Justamente porque tem muito mais quadros embaixo, né, uma sequência muito maior, meus olhos inevitavelmente vão para o quadro da esquerda,
que é muito mais limpo e comunica a ação de forma mais eficiente que os quadros do lado. Então aqui eu acho que foi um erro bem grotesco assim do Boit na hora de fazer o layout dessa página em específico. Então nós temos uma sequência que é quase 1 por 1. E nesses casos, o Boit leva uma certa vantagem por desenhar planos e ângulos muito mais interessantes que o Oda. Pois, como eu já disse, o Oda se mantém em ângulos fixos. Mas tenho que admitir que alguns quadros do Boit me deixaram um pouco confuso na ação. Como esse aqui da Califa atacando e a Nami se defendendo e atacando ao mesmo tempo. Então eu não consegui entender direito o que ela estava fazendo ali, demorou um pouco pra eu conseguir ler a cena. E ô Bruna, por favor, mais uma explosão aqui só pra acordar. Então temos essa linda página dupla do Boit. Eu juro que ele utilizou uma referência fotográfica, porque até parece que a Califa tá tirando uma selfie ali, ó. E é claro, mais uns quadros horny do Boit. E chegamos ao fim do capítulo Nami contra Califa. Mas isso só na versão do Oda, porque o Boit ele continua essa luta, já que ela não acabou aqui, né? Apenas que o capítulo semanal tinha acabado e o Oda teve que espalhar um pouco mais em outros capítulos. E olha como o Oda faz isso de uma forma muito interessante, porque no capítulo passado, o capítulo terminou com a Califa levando vantagem sobre a Nami. E esse capítulo é o contrário, é a Nami levando vantagem sobre a Califa. Então, no próximo capítulo, muito provavelmente vamos ter a conclusão, né? Já que tá um empate técnico aí, né? Califa tem um ponto, Nami tem outro, então o desempate é agora. Só pra vocês terem uma ideia das técnicas utilizadas. Isso aí é mais uma ocasião de narrativa, porque uma hora Nami está perdendo, noutra ela está ganhando, noutra ela vai perder de novo, com mais uma crise conhecida como clímax, e aí ela vai resolver o problema. Isso também é narrativa. Coreografia de luta também é narrativa. E o Oda aplica isso em todas as suas lutas, né? Cada um dos Chapéu de Palha, inclusive, tem sua própria narrativa coreográfica. Se você quer que eu fale mais das narrativas individuais de cada um dos Chapéu de Palha durante uma luta, deixa o like aí, que talvez eu faça no futuro. Veremos. Outra coisa interessante também é ver como o Boit gosta de colocar fanservice em toda oportunidade que se cria. Comparado com o Oda, que essa cena também é conhecida por ter fanservice, só que o fanservice do Oda é bem menor comparado com o fanservice de outros mangakas. Suspeito até que seja o editor que, não que obriga o Oda a fazer, mas que sugere, põe uma coisa aqui, põe uma coisa ali, só pra manter os adolescentes que estão com os hormônios à flor da pele entretidos. Apesar do Boit seguir mais essa história, eu vou parar por aqui porque eu sinto que eu já falei tudo que eu precisava falar dessa obra, né? Da comparação entre o Oda e o Boit. Considere se tornar um apoiador. O Casca de Nós tem um Apoia-se, né? Que dá vantagens, dá conteúdos exclusivos, inclusive acesso aos roteiros que eu estou trabalhando. Então você vai poder ver no que eu estou trabalhando, quando eu estou trabalhando, antes de qualquer outra pessoa. Além de também dar acessos a canais no servidor do Discord do Casca de Nós. Todos os links na descrição do vídeo. E aí, qual versão você gosta mais? A versão do Oda ou a versão do Boit? Diz aí nos comentários, dá o like no vídeo caso você tenha gostado dessa minha análise e clica no sininho para ser notificado de quando o próximo vídeo vai sair. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu sou o Fred e lembre-se, as árvores somos nós. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.